A gente vive em um momento de uma quantidade de informação extrema, de uma facilidade de opinião, imensa, de você pegar uma mídia como essa aqui que a gente está utilizando e falar o que você pensa e colocar a tua opinião, e a gente vive nesse excesso de informação. É uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que passar aqui: como a gente se manter de forma prática, se manter no evangelho, como a gente se proteger ou reconhecer um falso evangelho ou um falso profeta, como é tão alertado por Jesus, depois por Paulo, que é tão alertado sobre os falsos profetas, de forma prática, como que se você relaciona com alguma experiência tua que chegou uma doutrina que você teve que falar assim: "Ah, isso aqui não é Bíblia". Perguntando para mim? Sim, claro. Pensei que eu já ia responder ele também. Tá, olha, eu falo nessa palavra lá alguma coisa nesse sentido, tá? Quando a gente volta para esse texto da operação do erro, por essa causa Deus lhes manda a operação do erro, mostra que a operação do erro é um juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a verdade. É um juízo de Deus sobre o mundo. Eu, quando entendi isso, percebi isso a primeira vez, eu fiquei assim, quer dizer, quando comecei a entender, eu fiquei com medo. Eu lembro que teve um episódio que marcou isso para mim, que foi em 2007, quando eu vi aquele, ah, aquela passeata do orgulho gay, né? E com tanta gente. E eu vi aquilo ali um sinal da multiplicação da iniquidade. E eu fiquei pensando, não tem mais o que fazer. Isso vai afetar a igreja, vai afetar as nossas famílias, os nossos filhos, de qualquer jeito, é como um rolo compressor. E esse texto, para mim, mostrava que a multiplicação da iniquidade é um juízo sobre a terra. Pensei, então não tem para onde correr. A gente vai ser afetado. Depois, eu comecei a entender, isso é um juízo, não é para a igreja, é para o mundo. Foi aí que eu me lembrei do Egito e quando Israel estava prestes a sair do Egito. Quando Israel estava prestes a sair do Egito, a situação não estava fácil para Israel. Eles eram escravos, estavam debaixo dos açoites de Faraó. Só que Deus enviou pragas sobre os egípcios. Essas pragas não foram para afetar Israel, o povo de Deus. Era só para os egípcios. E Deus tinha instruções ali como que estas pragas não afetariam os hebreus. Então ele dava instrução o que eles deviam fazer. A pior das pragas foi a morte dos primogênitos, e Deus deu instruções bastante claras do que eles deviam fazer para que os seus primogênitos não estivessem sob o juízo dos egípcios. E eles mataram o cordeiro, passaram o sangue na veiga da porta, entraram para dentro de suas casas e ficaram. Então, Deus, por meio de Moisés, deu as instruções. As pessoas precisavam seguir. Se alguém não quisesse seguir aquela instrução, era por conta e risco. O juízo dos egípcios viria sobre a casa dele, fatalmente. E seu filho primogênito morreria. Então eu entendi a mesma coisa, que Deus certamente tem instruções para esta hora, que a igreja precisa seguir para não ficar afetada sob o juízo da multiplicação da iniquidade ou da apostasia, que são as duas coisas os dois movimentos que eu mencionei. Bom, quais instruções são essas? Anos atrás eu disse algumas, naquela época, em 2007, 2008, 2009, eu penso que falei algumas coisas pensando nisso. Foi quando
Eu falei com os irmãos que eles precisavam, primeiro, colocar limite no consumo, para não serem absorvidos pelo consumismo, pelo mundanismo, e nem pela necessidade de estudar demais por causa da competitividade do mercado de trabalho, que não colocassem um padrão, que precisavam trabalhar demais e serem absorvidos pelo materialismo, porque isso seria um risco da última geração cristã. Existem outros argumentos, inclusive na palavra de Deus, que nos mostram sobre isso. Outra coisa que eu falei, cuidar com o entretenimento, com a indústria do entretenimento, porque esta operação do erro, ela utiliza essa plataforma do entretenimento de uma maneira voraz, né, para destruir valores. Então, naquela época, eu pensava, existe um nível de entretenimento, mas hoje se multiplicou, o entretenimento está nos jogos, não é? Que os rapazes, os meninos jogam, está na tal da Netflix, está no YouTube, está no Facebook, tem uma infinidade de coisas que, se não der passo atrás, a pessoa fatalmente vai estar absorvida pela operação do erro. São meios, né? E aí as mídias sociais, por meio de pregadores, né, que você não conhece, eu já tenho mencionado sobre isso, é um risco muito grande. Outra coisa que falei foi sobre escola. Na época, eu, na verdade, acabei depois incentivando muito o homeschooling, a educação domiciliar, mas no primeiro momento, a minha preocupação não era uma preocupação de estudar em casa, de educar em casa. Minha preocupação é: tira seu filho do mundo. Essa escola, esse sistema está entregue à operação do erro. Então, Deus não está comprometido mais com isso, não. Então, assim, salva o seu filho desse tipo de influência. Então, a minha primeiro clamor é: eu vejo nisso uma orientação de Deus, tira. Aí os pais chegaram para mim, isso lá em Belo Horizonte, e daí, o que nós vamos fazer com esses filhos, né? Aí eu falei, bom, aí a gente precisa de ajudar agora esses pais, né? Então não dá para só falar tira. E aí o Rick, na época, né, que a gente fundou a NED, fizemos um primeiro retiro para ajudar esses pais, vários irmãos ajudaram, e a educação domiciliar foi tomando forma no Brasil, graças a Deus, né? Tem muitas experiências maravilhosas hoje. Mas hoje o que eu vejo, irmãos? É opinião minha, eu sei que muita gente ainda discorda, mas eu creio que aqueles que ouviram isso como uma sinalização do Espírito Santo, boa parte, talvez a maioria desses pais foram bem-sucedidos com seus filhos. E nós tivemos uma geração extremamente mutilada nesses últimos 10 anos nas nossas igrejas, né? De muitos filhos que permaneceram na escola e perderam a sua fé, outros que depois recuperaram, mas com muitas cicatrizes, né? E que eu acho ainda que era desnecessário. E eu acho curioso que, inclusive, essa questão da educação domiciliar, eu não acho que eu pessoalmente acho que não houve uma anuência do jeito que eu gostaria de ver. Mas, curiosamente, esse movimento cresceu no meio de pessoas até não evangélicas, no meio católico. Isso cresceu demais no Brasil nos últimos 10 anos, né? Acho que a maioria das pessoas que fazem educação domiciliar no Brasil são católicos. Gente muito séria, inclusive, que eu já tenho deparado. Bom, mas não é para falar muito disso, que esse é um assunto que eu também vou longe, né? Mas, então, tirar da escola, depois a gente percebeu que a internet era um risco tão grande ou maior até do que a escola se tornou, e que os pais precisavam e precisam de tomar posições extremamente rígidas. Os pais, hoje em dia, parece brincadeira, mas se sente quase que na obrigação de dar celular, dar smartphone para meninos,
por causa do que os outros têm, na própria igreja, né? Os outros, filho e irmão têm, então tem pai que se sente na obrigação de fazer isso. Então, quanto mais você abre as brechas, mais você está exposto à operação do erro. Então, um primeiro fator é você fechar o máximo que você puder dos meios da operação do erro, que são esses que eu mencionei. Outra coisa, isso ainda não garante tudo, não, tá? Porque o que vai ajudar mesmo é o que de positivo você faz. Você não expõe a sua mente à operação do erro, mas você expõe a quê? Então, se você expõe ao nada, isso não vai te garantir muita coisa. Por quê? Porque não só você tem que tirar a influência ruim, mas você precisa, nesse momento, de uma relação forte com Deus, de uma relação viva com Deus. E como é que você tem uma relação viva com o Senhor? Uma relação viva com o Senhor é naquela forma simples. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, fechada a porta, orar ao teu Pai em secreto, a vida em secreto com Deus. Se não tiver viva, se não tiver um altar aceso ali, se o fogo está apagado, né, nesse altar, então é muito difícil que essa pessoa, mesmo rejeitando, tentando fechar as brechas, ela vá sobreviver. Então, o contato com a verdade é que vai realmente ser predominante. Eu digo, o antídoto da operação do erro não é você só rejeitar a mentira, mas o antídoto é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Se o alimento que alguém está recebendo, você que está me ouvindo aqui, o alimento que você recebe é o quê? É a pregação que você ouve, essa que eu estou te falando, ou uma boa pregação que você me ouviu, ou algum outro dos irmãos que a gente ama e que a gente ouve. Não tem problema ouvir pregação, irmãos. Mas olha, sinceramente, isso não pode ser o pão de cada dia, não. Isso tem que ser complementar. O que tem que nos sustentar é apego à palavra de Deus diário. O que neutraliza a mentira, a operação do erro? A verdade. O que é verdade? Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, essa geração não está apegada às Escrituras. E isso é um grandíssimo risco. Um grande risco. Por quê? Porque como é que você vai reconhecer uma pregação falsa se você não tem conteúdo das Escrituras suficiente dentro de você? Eu vejo, às vezes, irmãos, já me passaram, que pregação, ouve essa pregação para você avaliar. Eu confesso aos irmãos, não sei se isso é pecado, mas eu detesto ter que fazer isso. Detesto. Mas, às vezes, eu ouço e a pessoa ficou impressionada. Só que, quando ela está falando um texto, eu lembro, por ter lido tantas vezes as Escrituras, eu não sei a Bíblia de cor, mas eu sei o que está e o que não está. Eu sei o que fala, quase tudo que fala daquele assunto. Então, a pessoa, às vezes, está focando num texto sem se esquecendo de outro. A pessoa está falando isso, mas eu falo, mas ela falou isso, mas tem isso também. Por que ela está falando só isso? Enfim, o conteúdo das Escrituras guardado dentro de nós, eu penso que é o que mais nos protegerá da operação do erro. E não haverá conteúdo sem apego diário às Escrituras. Então, o que eu digo, irmãos, de maneira bastante simples, pega a Bíblia e vai ler em oração, sob a direção do Espírito Santo. Seja isso o seu pão de cada dia. Porque você ficar vivendo de pregação, eu comparo, é como uma pessoa que vive de enlatado. A pessoa come, de vez em quando, o enlatado pode matar a fome, mas se viver disso, vai ficar doente. O que sustenta é o feijão arroz que você prepara. E você vai preparar isso sob a luz do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, amando a palavra de Deus. Esse foi um hábito que eu estabeleci na minha vida lá com os meus 15, 16 anos, que graças a Deus tenho mantido até hoje. Amém?